Glória a Deus, abençoados, graça e paz a todos vocês, graça e paz, abençoados. Vamos louvar, vamos cantar, vamos estar com Cristo, vamos dançar quando estiver na igreja, vamos erguer o braço, não é? Vamos dançar, abençoado. Eu tô nessa pegada aí, hein? Eu tô no ponto abençoado, eu estou com o meu fone, ó. Estou com o meu fone e não tô nem aí se alguém tá olhando para mim, me criticando e olhando espantado. Eu não tô nem aí, abençoado. Eu começo a me mover, eu começo a dançar, eu começo a louvar. E tem que ser assim, amém? O Espírito Santo de Deus está em nós. Então, este tem que ser agradecido, este tem que ser louvado, amém? Então, graça e paz a todos vocês. Faz um comentário aí, abençoado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, amém? Deixa aí nos comentários a dúvida de vocês que são das igrejas da lei, abençoado, amém? Quando a gente fala as igrejas da lei, é porque as igrejas são da lei. As igrejas não estão no novo pacto. Um pouquinho de novo pacto, um pouquinho de velho pacto, né? Então, não tem a revelação da graça de Deus. Então, eu tô aqui, abençoado, para o que eu puder explicar, amém? Uma pequena unção de evangelista que eu tenho, com o meu chamado, abençoado, eu posso esclarecer alguma coisa, amém? Se eu não conseguir esclarecer algo para vocês, eu sei aonde eu vou lá na playlist do Ministério Graça e Apostolado, pego lá alguma coisa, não é? E a gente vai avançar e prosseguir para a perfeição, amém? Eu rogo em nome do Senhor Jesus Cristo que você receba graça, que você receba apostolado, que venha Espírito de Deus, Espírito de sabedoria sobre a sua vida. Efésios 3, versículo 20, o Senhor é um Deus poderoso para fazer, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. A gente não pode esquecer dessa parte B, que é segundo o seu propósito, é segundo a vontade de Deus. Se Ele não quer revelar a graça, Ele não vai revelar. Se Ele não quer te trazer de lá para cá, Ele não vai fazer isso, amém, abençoado? Porque Ele é Deus. Então é preciso, Hebreus 4, é preciso a gente entrar no descanso de Deus, que tudo e todas as coisas está no controle de Deus, amém, abençoado? E eu estou regozijando na presença de Deus, abençoado. Eu estou feliz, cada vez que Ele me dá um mover, eu fico feliz. Eu aprendi a fazer o bolo e agora eu posso ir sozinha com o meu Deus, com o meu Deus me ensinando tudo e todas as coisas. Com Deus é melhor, abençoado. Uma casa, ela tem que estar limpa. Uma casa terrena, ela tem que estar limpa, não tem? Não devemos ser Maria, hein? Alô? Não devemos ser Marta, hein? Alô? A gente tem que ser Maria, inclinada ao Senhor, ouvindo ao Senhor, amém? Mas a casa tem que estar limpa. E a nossa casa espiritual, como é que está? Limpa, é claro, pois se o Espírito Santo de Deus está habitando em nós, pois se nós somos o templo do Espírito Santo, a nossa casa está limpa, porque Deus não habita em templos sujos. Filipenses 3, versículo 15. Por isso que nós estamos perfeitos diante de Deus. Perfeitos diante o homem nunca vamos estar, porque os homens, abençoados, eu posso te olhar segundo a carne, ainda que Paulo ensinou, não devemos olhar ninguém segundo a carne. Já compreenderam isso, abençoado? Paulo disse em 2 Coríntios 5, verso 16, daqui para frente, na nova aliança, nós não olhamos ninguém segundo a carne. Então, eu posso olhar você segundo a carne, amém? Mas eu não devo conhecer você segundo a carne, porque a carne, ela tem defeitos. São as obras da carne. Estão compreendendo, abençoado? Então, por isso que Paulo disse, em minha carne não habita bem algum. Quando eu quero fazer o bem, eu estou fazendo o mal. Só que nós, abençoados, não nascemos para fazer o mal. E como que nós vamos conseguir fazer o bem, abençoado? Viver bem na terra, reinando em vida. Como? Só em Jesus Cristo, abençoado, reconhecendo Jesus. E nós que alcançamos a graça de Deus e temos um chamado, alguns têm chamado para falar, outros têm chamado para ouvir. E aí, vamos ouvir.
Vamos orar, abençoado, pelo próximo. Vamos orar. Hoje eu estava na academia fazendo o meu treino e aí o Espírito Santo disse para mim: abençoado, sem essas duas coisas, ninguém vai reinar em vida. Sem uma vida espiritual boa, sem o alimento espiritual que é a palavra de Deus, as pessoas não vão reinar em vida. Sem fazer uma atividade física, seja pilates, seja academia, seja musculação, seja natação, seja qual for o treino, seja qual for essa atividade física, não vai reinar em vida. Vão se inclinar, vão envergar e vão desfalecer e vão morrer. É preciso ter essas duas coisas: uma atividade física e uma atividade espiritual, que é o que eu vou fazer agora. Eu estou aqui com o meu caderno, minha agenda, que eu anoto aquilo que ele me dá. Estou aqui com a minha caneta e estou aqui com a minha Bíblia. Estou aqui com o meu fone. Eu já vi dentro do meu ônibus hoje. Eu já vim ouvindo louvor e adoração. Agora deve ser umas 9 e pouca, quase 10. E aí eu estou aqui, abençoado, amém? Eu estou aqui para pregar uma palavra. Estão entendendo, abençoado? Então, sem essas duas coisas, não reinarão em vida. E isso é muito triste, porque às vezes tem pessoas bem pertinho de nós que não tem nenhuma vida e nenhuma outra. Nenhuma vida com atividades físicas e nenhuma vida espiritual. A vida espiritual é a principal. Eu não tinha atividade física, hein? Eu tô 12 meses fazendo academia, abençoado. 12, tô indo completando os 12 meses. E pra mim tá tudo muito maravilhoso. E eu sempre vou falar isso. Porque a gente tá aqui na terra para falar coisas boas, não é? Não ficar de mente vazia, ficar com a mente cheia da palavra de Deus. E aí nós vamos nos enchendo do Espírito. Amém, abençoado? Então eu estou aqui para isto. No apostolado passado, no vídeo passado, abençoado, eu comentei sobre uma filha perdida e uma mãe também, e põe o pé dela na calçada e põe na rua, o pé dela na calçada e põe na rua, o pé na calçada e põe na rua. E aí, a filha guiando ela, e ambos cairão no buraco de Jesus, disse, se os dois estiverem perdidos. Então fique atentamente, abençoado, não fique perdido na palavra de Deus. Quando você abrir a sua Bíblia, você vai regozijar, você vai receber graça, você vai receber apostolado. Falo por fé, crie, por isso falei. Esta é a frase de Paulo. Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Se Jesus salvou, Jesus salvou. Agora vamos prosseguir para a perfeição. Tem muito, mas muito que falar da graça de Deus. Mas tem muita gente que ainda está perdida, ouvindo vozes. Foi isso que eu disse, abençoado, no outro vídeo. Tem muita gente ouvindo vozes. E você não pode ouvir vozes. Você tem que ouvir o Espírito Santo. Amém? Vamos lá, abençoado, que a fé vem pelo ouvir. Amém? 1 Coríntios 14. 1 Coríntios, só vamos ficar forte, abençoado. Ah, porque fulano precisa de um bom amigo, fulano precisa de um psicólogo, fulano precisa de Deus. Nós somos pessoas espirituais. Então, nós vamos orar, abençoado, amém? Vamos orar. Nós que encontramos o Jesus Cristo, nós que nos encontramos com o Senhor, nós que nos encontramos com a palavra, nós que nos encontramos com a palavra, a igreja de Cristo, ela se encontra com a palavra. Então, por isso nós estamos fortes em uma rocha que não se abala. Vamos orar para aquele que ainda não encontrou o Senhor Jesus. Senhor, graças te damos por esse apostolado. Senhor, graças eu te dou. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que aquele que não encontrou o Senhor tenha um encontro verídico e verdadeiro com o Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha com a sua graça sobre essa pessoa, que o Senhor entre
com a sua palavra na mente daqueles que vão ouvir essa palavra. Essa é a minha oração, Pai. É a segunda oração que eu estou fazendo para o Senhor. Eu gostaria, Pai, que o Senhor concedesse graça e apostolado ao meu próximo, ao meu amigo mais íntimo, Pai. Eu gostaria, essa é uma petição que eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso para fazer além daquilo que te peço, como eu sei também que será feito a sua vontade e não a minha vontade. Mas esta é a minha oração, que o meu próximo, que ele não caia, mas que ele se levante com a sua palavra, pois o Senhor também está nele. Assim como o Senhor está em mim, o Senhor também está naquele próximo. Esse aí mesmo, meu Senhor, é esse aí mesmo que está na minha mente. São esses aí. São os que vão passar aqui. Em nome de Jesus eu digo amém. O Senhor mesmo disse em uma fala sua, não é? Tudo que perdides em meu nome, assim eu farei. Se é por fé, já não é pelas obras. Eu não vou fazer obras, Pai. Eu não vou fazer jejum, eu não vou fazer campanha, eu não vou fazer corrente. Eu não vou fazer essas obras da carne que os homens colocou dentro da sua igreja. Porque dentro da sua igreja não há obras da carne para ser abençoado. Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Eu sei que o meu próximo já foi abençoado com toda sorte de bênção. Eu falo porque eu creio dessa forma, porque eu acredito na sua palavra. Agora, Pai, é comigo. A oração é comigo. O Senhor já salvou o meu próximo. O Senhor já abençoou o meu próximo. Agora é comigo e eu sei que eu tenho uma parte. A minha parte agora é orar e falar com o Senhor que está em mim. Falar com o Senhor para que o Senhor venha trazer a sua graça e o seu apostolado ao meu próximo, para que ele se levante, porque sem vida com Deus não há uma vida. Sem uma atividade física não há uma vida saudável. Em nome de Jesus. Amém. Amém, abençoado? Então vamos lá. Vamos lá. Então essa semana, abençoado, o Espírito Santo, não é? Ele deu essa palavra e a gente vai falar. Vamos lá. Mateus. Vamos aos livros históricos. Mateus 9. Mateus 9. Mateus 9. Mateus 9. Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 9. Livro histórico de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Apenas vou ler e vocês, como ovelha de Jesus, que tem o Espírito Santo, mente de Cristo, vocês vão entender e vão compreender a palavra, amém? Que será ministrada nesse apostolado. Mateus 9, versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe e a roupa. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, abençoado, o vinho novo, abençoado, ele é uma simbologia, certo? Do Espírito Santo. Então, o vinho novo, que foi o Espírito Santo, ele já foi colocado em nós. Aqui, odres novos, abençoados, são odres novos. É como Paulo disse, a mesma coisa. Jesus, ele chamou odres, né? Odres velhos, odres novos, vinho velho, vinho novo. Vinho novo é o Espírito Santo. Vinho novo é a graça de Deus. Então, já foi derramado esse vinho novo nos filhos de Deus, abençoado. Amém? A graça de Deus é o vinho novo. A graça de Deus é o novo pacto. Então, antes da cruz não. Então, Jesus não tinha morrido ainda. Então, não podia derramar a graça de Deus. Os odres ainda eram odres velhos. Então, não se derrama vinho novo em odres velhos.
Mas agora, depois da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, esse vinho já foi derramado, abençoado. Esse vinho é o Espírito Santo em nós. Compreende, abençoado? Então, por isso que Paulo chamou nós de santuário de Deus. Por isso que Paulo nos chamou de templo do Espírito Santo. Por isso nós temos o entendimento da palavra. A graça de Deus é o novo pacto. A graça de Deus é o vinho novo. Então, quando Jesus ele fala, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho novo, derrama-se o vinho e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos. Nada mais é do que quando Paulo ele disse lá em 2 Coríntios, vamos mudar já a leitura. 2 Coríntios 5. Jesus falou odre velho, odre novo. Paulo ele disse, 2 Coríntios 5, versículo, olha lá, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, velha aliança, abençoado. A velha aliança acabou. A velha aliança acabou em Cristo Jesus. Ponto, abençoado. Nós somos novas criaturas de Deus, tomando um vinho novo, recebendo uma palavra nova. O fim da lei é Cristo, abençoado, para todos aqueles que nele crê. Amém? Romanos 10. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Nós somos novas criaturas de Deus, abençoado, para receber a graça, para receber o apostolado. Paulo ele diz que está tendo muitas vozes. 1 Coríntios 14, vou dar uma corridinha. 1 Coríntios 14, versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies, Paulo disse, há, por exemplo, tantas espécies de voz no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Ah, Maria, sem significação, nenhuma palavra sem significado, ou seja, todas elas têm significado. A nova aliança tem um significado. A morte de Jesus Cristo tem um significado, abençoado. Ah, mas lá também tem algumas coisas lá na lei, também tem o seu significado. Por isso que Paulo disse isso. 1 Coríntios 14, verso 10. No último vídeo eu fiz aqui. Ali haviam 3 pessoas. Um menino que estava vendendo a bala. A filha perdida, mãe vai, mãe sobe, mãe desce, mãe... E a mãe também, sem discernimento, e sobe, desce, vai, não vou, e sobe, e aí eu presenciei essa cena. Então há muitas vozes abençoadas, você tem que tomar uma posição, a graça já foi dada, a graça já foi derramada, quer queira ou não, a salvação é pela graça, a salvação está em Jesus Cristo, para todos aqueles que nele crê. Se não crê na salvação, que ela é eterna, então você não crê, então você não vai receber. Porque a gente recebe aquilo que a gente crê. A gente recebe aquilo que a gente crê. Se creres e receber, já é seu. Foi Jesus que disse isso. Primeira Coríntios 14, muitas vozes. Os filhos de Deus estão ouvindo muitas vozes. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de voz no mundo, mas nenhuma delas sem significação. E como que eu vou saber disso? Ouvindo um ministro de Cristo, ouvindo uma mulher de Deus, ouvindo um homem de Deus. O homem e a mulher de Deus que tem um chamado para pregar a palavra. Isso é coisa séria, isso não é brincadeira.
Isto é coisa séria. Isto não é brincadeira, abençoado. A mochila dos filhos de Deus estão pesada. É preciso tirar esse peso. É preciso tirar toda a condenação que os mestres da lei colocaram. Porque Jesus, ele disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se a sua mochila está pesada, você tem que tirar este peso. Se você não tirar o peso, o fardo, como que você vai conseguir fazer com que o fardo do outro também fique leve? Não vai conseguir. Se o seu está pesado, você não está suportando nem o seu. É por isso que Paulo disse, cuida-te de ti. Primeiro cuida de ti. Primeiro cuida da sua vida espiritual. Ser forte e corajoso, abençoado na palavra de Deus. Ser forte e corajoso. Porque nós estamos no mundo, não somos desse mundo, mas nós estamos no mundo, correto? Nós não somos, porque o Espírito pertence a Deus, que o deu. 2 Coríntios 11. Sabe, abençoado, Cristo é o nosso marido. Alô, Cristo não é o nosso noivo, como lá em Lucas 5. Como lá eles indagaram a Jesus. Jesus, os fariseus e nós, os discípulos de João, Lucas 5. Os fariseus e nós jejuamos, porque os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus, muito sábio, Jesus era sábio. Jesus era sábio demais. Jesus é o próprio Deus abençoado em nós. Este é o sábio que nós devemos conviver o resto da nossa vida com ele. Sem ouvir doutrinas várias estranhas, sem ouvir muitas vozes. E aí eles perguntaram, então os discípulos de João, mas nós e os fariseus, a gente jejua, os seus não jejuam? E Jesus, muito sábio, respondeu, podem eles jejuar enquanto eles estão com o noivo? Então os discípulos de Jesus tinham um noivo. E nós? Nós desse novo pacto, nós não temos noivo abençoado, nós temos um marido. O jejum não era naquele tempo, amém? Nós estamos depois da cruz, amém, abençoado? Então, os discípulos de Jesus tinham um noivo. Jesus ia morrer e ia ressuscitar, correto? No tempo dele, eles não podiam fazer jejum não, abençoado mesmo não. Alô, eles não poderiam fazer jejum. Era só 3 dias, ia começar um novo pacto. Jesus ia morrer, ia ressuscitar, por enquanto eles estavam com o noivo. Olha, por enquanto eles estão comigo, onde a festa há vinho, a alegria. Alô? Então, eles estavam com o noivo, Jesus, amém? Jesus de Nazaré, segundo a sua carne, vivo. Ele ia morrer, ele ia ressuscitar, e aí o jejum ia ser aqueles 3 dias apenas. E os filhos de Deus, os companheiros de Jesus de Nazaré, que nem tem mais, já morreu. Já morreu, abençoado. A carne de Jesus já teorizou faz tempo. O Espírito retirou dele e está acertado no trono. Amém? Esse é o Deus que está em nós, com nós. Esse é o marido. Esse é o nosso marido. Então o noivo era deles. E não, ele não é o nosso noivo abençoado. Hoje, na nova aliança, ele é o nosso marido, correto? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Oh, graças a Deus, é tão gostoso viver abençoado. Sabendo da palavra, sabendo que ninguém mais engana nós. Com essas fábulas, com essas correntes, com essas campanhas, com esses sacrifícios. É a convicção, a fé é a certeza, a fé é a convicção das coisas que Deus fez para nós. 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, versículo 2. Estou zeloso de vós. Olha o que Paulo disse para a igreja. E se você está aqui me ouvindo, eu, Maria, evangelista, se vocês estão ouvindo a mim, se vocês estão reconhecendo eu como ministra de uma nova aliança,
Se vocês estão me reconhecendo, abençoado, como quem tem mesmo um chamado, essa palavra aqui é para você. Olha lá. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus, tenho-vos preparado. Paulo falou para os que estavam ouvindo a ele. Eu estou ouvindo o apóstolo Paulo abençoado. Não estou ouvindo este Paulo aqui, porque este já morreu, mas eu estou ouvindo um homem, amém? O apóstolo Marcos Gomes, Ministério Graça e Apostolado. Eu estou ouvindo a ele, um apóstolo eleito, com uma unção de Deus, para ser ministro de uma nova aliança. Eu, com uma unção de Deus, para ser evangelista de uma nova aliança. O Espírito de Deus é o mesmo, nele, em mim e em você. Cada um com o seu chamado. Mas fomos chamados. Alô, o apóstolo foi chamado, eu fui chamado e você foi chamado. Para estar aonde? Em graça, aqui. Por isso que você está aqui. 2 Coríntios 11, Paulo falando com a igreja, Paulo falando com nós. Estão compreendendo isso? 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, Paulo nos preparou. Paulo recebeu a graça de Deus. Se você está com Pedro abençoado, porque Pedro falou sobre jejum com o coração sincero, chegando até a Deus, e aí, não existe jejum. Não existe jejum, não existe sacrifício nesse novo pacto. Não existe isso no reino de Deus. Alô, nós estamos no reino de Deus, nós somos o santuário de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe sacrifício no reino de Deus. Estão compreendendo isso, abençoado? No novo pacto não existe sacrifício para obter oração, sim. Jejum, não. Hoje eu fiz um jejum. Por quê? Porque eu estou tentando ficar mais vezes sem comer, abençoado, mais horas, entendeu? 12 horas, 11 horas, 12 horas. Se ontem eu fui para uma festa, eu comi bastante salgadinho, eu comi bolo. Isso, e o término dessa comelança foi 10 horas da noite. Quando eu amanheci hoje, 5:30 da manhã e acordei, não estava com fome. Então eu não vou comer. Então esse é um jejum, tá certo, abençoado? Que vai agradar a mim mesmo. Tá entendendo, abençoado? Agora o jejum que agrada a Deus, eu vou ler com vocês. Amém? Então, estou zeloso de vós. Estão compreendendo, abençoado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu estou fazendo um jejum porque eu estou tentando, abençoado, eu estou tentando ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável. Porque não é fácil, hein, abençoado? Alô, eu ainda vou entrar nesse assunto, abençoado. Eu ainda vou entrar nesse assunto. Mas não quero nem entrar agora, não. Alô, para vocês não ficar com... para vocês não ficar aí, abençoado, imaginando coisas, amém? Então eu estou fazendo jejum, eu não estou fazendo barganha com Deus, não, abençoado, amém? Eu estou fazendo para mim mesmo, amém? Abençoado, eu estou tentando comer em horas mais, né? Porque se eu não estou com fome, então por que eu vou comer? Isso é um negócio bem difícil, hein? Mas com Deus é mais fácil. Vamos encerrar. 2 Coríntios 11, 2. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, abençoado, Ele nos preparou já, amém? Para sermos santos. Aonde Ele nos preparou? Lá na cruz. Cristo já nos preparou lá na cruz. Quando Ele morreu e ressuscitou, fez de nós nova criatura. Agora a palavra só está testificando, amém, abençoado? Com a cruz. Nesses últimos tempos, Deus tem falado pela cruz. Nós somos nova criatura. E nós, abençoado, estamos diante de Deus, perfeitos em Cristo. Filipenses 3, versículos 15. Nós diante de Deus, Cristo lá no madeiro já nos preparou, já nos abençoou. Ele já nos santificou. Hebreus 10:10.
Eu não preciso do jejum para me santificar. Eu não preciso mortificar a minha carne fazendo jejum, fazendo sacrifício. Porque eu fui ali e eu errei. A condenação está na sua mente. Vive com uma mente tranquila. Então a sua mente é que está te acusando. Jesus não está acusando mais ninguém, abençoado. O Deus do universo não está acusando mais ninguém. É sua mente que está te acusando. E aí você precisa mortificar a carne fazendo sacrifício, dando para Deus, e Deus não está recebendo nessa nova aliança. Andar em espírito e em verdade, e não vai satisfazer as vontades da sua carne. Então é preciso andar em espírito. Então ele já nos preparou, a saber, Cristo. Então nós temos um marido. Cristo é o nosso marido abençoado. Nós não temos um noivo mais. Alô, os vasos preparados de antemão para a salvação já está com um marido. Os crentes estão atrasados. Os pastores estão atrasados. Por ignorância? Ou, como é que foi a palavra, meu Deus? Por ignorância ou estão agindo de má fé? Vamos dizer assim, vamos dizer essa conversa aí da minha mãe. A minha mãe tem, esse povo mais velho, tem algumas forças de expressão. Será, abençoado, que eles não sabem mesmo da graça de Deus? Você foi salvo. Você já recebeu que foi salvo. O que é que você está fazendo na lei? Então não comais nem bebais com estes. Esta palavra eles falam, mas eles mesmos estão fazendo, recebendo a graça, comendo e bebendo com os outros. Isso não é falsidade? Isso não é uma pessoa que está vivendo sem temor a Deus? É. Sem temor. Recebeu a graça, mas está comendo e bebendo com os outros. Recebeu a graça. Tem gente aí que recebeu a graça, abençoado. O Espírito Santo vem falando muitas coisas comigo. Muita gente aí que recebeu a graça. Mas está comendo e bebendo com outrem. Não é uma obra maligna da carne, abençoado? Porque a falsidade, ela não é uma obra do Espírito, amém? Falsidade não, abençoado. Então eu tenho isto, em vez de eu dar isto, eu estou ali dando isto, comendo e bebendo com estes. Horrenda coisa em cair na mão de um Deus vivo, Paulo disse aos Hebreus. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Então, abençoado, aqui o homem natural não compreende muitas coisas de Deus, porque a igreja de Cristo hoje é carnal. As igrejas da terra. Mas a igreja de Cristo mesmo, a verídica e verdadeira, é uma igreja espiritual. Alô, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo. Nessa igreja não tem sacrifício. Nessa igreja não tem jejum. Então os homens fizeram da igreja de Cristo uma igreja carnal, onde tem obras, Santa Ceia, jejum, pão, suco. Fizeram uma igreja carnal. E deixaram de pregar a igreja espiritual. Por isso o homem de Deus hoje, os filhos de Deus hoje não têm um entendimento espiritual. Isso é gravíssimo. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Então, às vezes a gente está falando e a pessoa não compreende, não discerne bem todas as coisas. Não discerne bem as coisas espirituais. Alô, você é salvo pela graça de Deus, abençoado. Você não é salvo hoje porque você se batizou. E as pessoas se gloriam no batismo em água. A água não tira pecado. Quem tirou os nossos pecados foi Jesus Cristo. Em Colossenses ele diz isso.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Bom, tá dado aí o recado, abençoado, amém? Então, eu quero ler com vocês, eu vou terminar, amém? Antes de terminar com o texto, eu quero ler Efésios. Efésios, olha, abençoado, Efésios, faltam 7 minutos para mim terminar essa pregação, amém? Efésios, vamos ali em Efésios, Efésios 2, Efésios capítulo 2. Antes eu trocava muito versículo, hein? Olha só a obra de Deus na minha vida. Graças a Deus e glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Te louvo, Senhor, pela manifestação na minha vida, pela sua unção na minha vida. Te louvo e eu regozijo nessa graça de Deus. Reconhece o Senhor, Provérbios 3, reconhece o Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor, eu reconheço. Eu falava muito errado. Agora já estou falando melhorzinho. Eu trocava os versículos, agora quase que já não troco mais. Por quê? Porque Deus vai ministrando na nossa vida, vai enchendo as nossas vidas de bênçãos. Alô, abençoado. Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura sua, pois nós somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo, lá na cruz. Somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, somos anjos de Deus, somos filhos de Deus, somos nova criatura. Somos odres novos, somos vasos de misericórdia, somos ovelhas de Jesus, somos abençoados. Somos. Para o quê? Para andar nas boas obras, para andar naquilo que Jesus lá na cruz, Ele fez. Simples assim, abençoado. Ele fez, Ele não vai fazer mais, Ele já fez. Alô, Ele não vai fazer mais nada, abençoado. Os espirituais discernem bem todas as coisas, disse o apóstolo Paulo. Ele não está fazendo mais nada para você ser salvo, ou para você... Ele não está fazendo mais nada, abençoado. Ele já fez. Eu vou fazer jejum para me santificar dos meus pecados. Ele não está recebendo esse sacrifício não, abençoado. Isaías 58. Eu vou ler um texto agora para a gente terminar, amém? Eu vou ler um texto sem interromper, a não ser que ele interrompa. Só ele pode. Alô, só ele pode interromper, abençoado. Esse erro grotesco que está nas regiões celestiais. Só ele pode quebrar esse jogo. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão. Isso um texto aqui para Israel, certo, abençoado? E anuncia o meu povo a sua transgressão. Quem estava em transgressão era o povo de Israel, né? Então Deus tinha uma ira aí contra esse povo aí, amém? Olha lá, anuncia o meu povo a sua transgressão e a comunidade de Jacó os seus pecados. Alô, a remissão dos pecados na nova aliança aos seus pecados, os pecados do povo Israel, tá certo, abençoado? Os pecados deles, os nossos já foram remidos em Cristo Jesus, amém? Não há nenhuma condenação em nós, hein? Tire toda a condenação, abençoado, para você viver de consciência tranquila. Errou, foi lá, errou, opa, reconheço que eu errei e agora não vou mais fazer, amém? Tire toda a sua condenação, abençoado. Porque Cristo já tirou, Romanos 8:1. Assim não reinarão em vida. Se vocês não passar lá em Romanos 8, versículo 1, vocês não reinarão em vida. Pois dia a dia me procuram. Não é assim que os filhos de Deus fazem? Pois dia a dia me procuram. Tem prazer
em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós? Olha lá, igual os discípulos de João lá em Lucas 5, não é? Ah, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não os sabes? Olha lá. Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas. Então, é assim com os filhos de Deus. O Senhor não atentou para o meu jejum, não atentou para a corrente, para o sacrifício que eu fiz. Eu fiz e aí começam a indagar a Deus, né? Ou abençoar. Então, é assim que estão os filhos de Deus. Ou você acha que todo mundo que jejua na face da terra vai receber bênçãos sem medida de Deus? Nós já recebemos bênçãos de Deus abençoado. Andai nas boas obras. Amém? Que Deus já preparou para nós. Que é a salvação, que é a eleição, que é a predestinação. Andai nessas obras, primeiramente. E agora fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus. E fartará a tua alma em lugares secos. Frutificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial. Ó, abençoado. Não, eu tô aqui com a minha leitura errada. Amém, abençoado? Vamos cair aqui para o verso 4. Para contendas e debates jejuais. Para contendas e debates jejuais. E para... Olha lá, contendas e debates. É lá igual o Lucas 5, né? Jesus, por que nós fariseus e nós jejuamos? Os discípulos de João jejuam e os fariseus também jejuam. Por que os seus não jejuam? Então, olha lá. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi, é esse o jejum que eu escolhi, disse Deus. É esse o jejum que escolhi. Que o homem um dia humilhe a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Não. E isso o que chamas de jejum, o dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi. Eita. Ó, pessoal, depois vocês pegam essas leituras aqui de Isaías 58 e dá uma lida, viu? Vê aí o que o Espírito Santo fala com vocês. É isso o que chamas de jejum, dia aprazível ao Senhor? Não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desate as cordas do jugo, que os pastores tiram esse jugo de cima dos filhos de Deus, que é sacrifício, jejum, campanha, corrente, sobe aqui, sobe ali, sobe no monte, que os pastores ouçam isso. Que deixes livres os aquebrantados. Gálatas 5, para isso Deus nos libertou, para não sermos escravos, nem presos a correntes e a campanhas e a jejuns, para sermos aquilo que nós já somos, livres e libertos. Gálatas 5, versículo 1. Que deixes livres os aquebrantados, hein, pastor? Deixa os aquebrantados livres, pastor. Lê Gálatas 5 lá, Gálatas 5, versículo 1. Lê para os filhos de Deus, pastor. E despedace todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto? Né? Então, tira aquilo ali, abençoado. Aquela pizza que você não comeu nem ontem, nem hoje, né? Então, pega aquele lá, faz o jejum você e dá aquele lá aos pobres, né? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras? Dá uma coberta lá, abençoado, para alguém. Passou lá em frente à praça, tem uma coberta aí que você não usa, dá lá uma coberta para alguém, correto? E vendo nu o cubras e não te escondas o teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Pai, glória a Deus, hein? Quando você fizer isso, quando você deixar essas obras, campanha, jejum, corrente, sacrifício de touro, amém?
Quando você deixar e andar nas boas obras, que você é feitura de Deus, e aí, olha lá, ó, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ah, papai, por essa palavra, hein, abençoado. Que palavra, hein? Então chamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo. Se tirares, abençoado. O estender do dedo e o falar iniquamente. Olá, aquele irmão, ele não é salvo porque ele está lá fazendo isso, fazendo aquilo. Se tirares, olha lá, se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo. Ó, este aí não é salvo porque ele está fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo. Por quê? Por quê? Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, hein? Falar aquilo que Deus não falou. Alô? Quem não se batizar vai para o inferno. Só Deus tem o poder de mandar um filho para o inferno. Você não tem poder, pastor, para mandar ninguém para o inferno. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar iniquamente, falar mentiras para o Filho de Deus. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, ajudar, né? Ajudar uma alma que está aflita, ajudar, abençoado, uma alma que está aflita. Então a luz nascerá nas trevas, eita, papai, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará, verso 11, o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Graça e paz a todos vocês.